Oi gente, bem-vindos ao canal Pratique Beleza. O meu nome é Lucas e esse é o terceiro vídeo da série de vídeos que eu estou fazendo sobre o Vitanol A, o ácido retinóico, que é um tratamento de pele que eu voltei a fazer depois de algum tempo. Para quem não assistiu os outros vídeos, eu vou deixar linkado aqui embaixo para vocês. É o vídeo que eu mostro o comecinho do tratamento, né? O segundo vídeo já é ali depois de uma semana e pouco, 15 dias. E agora tem mais ou menos um mês que eu estou fazendo o tratamento, então eu vou falar um pouquinho do que eu já percebi de mudança na minha pele, quais foram as alterações que eu fiz na minha rotina. Então nesse um mês mais ou menos de tratamento, o que eu pude perceber é que a minha pele ela tem ficado muito menos sensibilizada do que ela ficava nas vezes que eu usava Vitanol anteriormente, né? Eu já usei Vitanol várias vezes. E a minha pele ela ficava muito mais sensibilizada porque eu usava o Vitanol praticamente sozinho, eu não usava nenhum outro produto para minimizar a sensibilidade. O Vitanol ele é um ácido, o ácido retinóico, que é o princípio ativo do Vitanol. O Vitanol é a marca. O ácido retinóico ele é um ácido muito forte, então ele deixa a pele muito sensibilizada e eu usava ele puro na pele, então minha pele ficava muito sensibilizada, muito avermelhada, descamativa. E era bem chatinho, assim, principalmente nas primeiras semanas, nesse primeiro mês, que é o que eu tô vindo contar hoje aqui pra vocês. E a minha pele ela tem ficado muito menos reativa do que ela ficava. Nos outros vídeos eu já falei sobre isso, já falei sobre o que eu tô fazendo na minha rotina para minimizar essa sensibilidade, então eu não vou me estender muito nesse assunto, eu vou falar mais sobre esses resultados que eu tive no primeiro mês. Um mês é muito pouco tempo, né? Qualquer tratamento dermatológico tópico demora alguns meses para você realmente começar a ver um resultado. É um tratamento que você tem que ter paciência, você tem que ter uma constância, né? Disciplina de aplicar todo dia certinho, igual o dermato te recomendou. Mas com um mês de tratamento já dá pra gente perceber algumas pequenas mudanças na pele. São essas mudanças que eu vou contar para vocês quais foram. A primeira delas é na questão da luminosidade. Eu estou sentindo minha pele mais iluminada, mais clara no geral. Eu não tenho problema de mancha, sarda, mancha de acne, melasma. Eu não tenho nenhum tipo de mancha. Meu rosto ele é limpinho assim de mancha. Mas a gente percebe, eu percebi uma luminosidade, assim, como se o rosto de forma geral, a pele tivesse mais clara. E isso pra mim é muito nítido no espelho. Eu vejo o meu rosto mais claro, o tom da pele mais uniforme. E isso é porque o ácido retinóico ele promove essa renovação celular muito constante. Então você está sempre ali renovando, sempre o seu organismo ali renovando a sua pele, criando uma pele nova ali por cima. E isso é que faz com que a sua pele vai ficando cada vez mais uniforme, vai clareando as manchas. Então eu já percebi bastante essa questão da claridade, da luminosidade na pele. Eu também senti uma boa melhora na oleosidade. É claro que assim, a gente está entrando numa época do ano que a temperatura caiu um pouco, então eu não sei se é só por causa do Vitanol ou com certeza, né, a temperatura também influencia muito na oleosidade da pele, mas eu tenho sentido a minha pele mais equilibrada, ela não tem ficado tão oleosa durante o dia. Sobre a questão de rugas, linhas, que eu acho que é o resultado que todo mundo quer ver logo, eu ainda não tive nenhum resultado assim nesse ponto, porque esses são os resultados que realmente demoram mais. São resultados que vêm com o tempo, né, com essa produção de colágeno a longo prazo que o Vitanol ele estimula. Então é uma coisa que realmente demora alguns meses para acontecer, né, ali 6 meses, um ano, enfim. Depende de cada tipo de pele, depende da profundidade da sua linha, da sua ruga. Mas esse é o resultado que todo mundo quer ver o mais rápido possível. E é o resultado que mais demora. E eu ainda não vi nenhum resultado nesse sentido. Mas eu não fico preocupado com isso, porque eu sei que é um resultado a longo prazo, eu sei que demora e eu sei que ele vem. Então eu estou feliz com o resultado que eu já obtive até agora nesse primeiro mês, na questão da luminosidade na pele, na questão do controle da oleosidade, na uniformidade da tonalidade da pele também. E principalmente o que eu estou muito feliz com esse tratamento agora que eu estou fazendo com o Vitanol é o que eu já estava falando para vocês anteriormente nos outros vídeos, sobre a minha pele estar muito menos reativa do que ela costumava ficar. As primeiras semanas de Vitanol eram um inferno, a pele ficava muito ressecada, você assim, de falar, você sentia repuxar aqui.
aqui em volta do nariz a pele ficava muito ressecada também, chegava a meio que fazer um cortezinho ali, como se tivesse realmente machucado a pele. E eu tô sentindo isso num grau muito assim, 10 vezes menor do que costumava ficar. Então eu vou reforçar de novo o que eu tenho feito na minha rotina para minimizar esse tipo de reação do Vitanol. E aí vocês podem conversar com o dermato de vocês para ver o que ele acha, se isso vai ser benéfico para vocês ou não. E porque eu também fiz algumas pequenas alteraçõezinhas, então eu vou mostrar para vocês o que eu tenho feito hoje, antes de usar o Vitanol, depois, no dia seguinte, intercalando, enfim. Primeiro, nos primeiros dias, nas primeiras semanas, eu estava usando só o Vitanol à noite, né? Então, eu não intercalava com nenhum outro tipo de produto. Eu lavava o rosto, hidratava a pele e passava o Vitanol. Agora eu já não estou usando ele todo dia, eu uso ele dia sim, dia não. E eu intercalo com ácido glicólico, que é um ácido que eu gosto muito, porque o ácido glicólico ele é muito menos reativo, ele aumenta o nível de hidratação da pele, ele deixa a pele muito bonita, viçosa, então eu gosto muito de ácido glicólico e é esse ácido que eu estou revezando com ácido retinóico. Um dia é o glicólico, outro dia é o retinóico, e o que eu estou usando é o High Potency Cream da Neostrata, que é a minha marca favorita de ácido glicólico. Eu acho que é o ácido glicólico que os dermatologistas mais recomendam, porque eles são especialistas nesse tipo de ácido, as fórmulas são muito estáveis, então eu praticamente só uso o ácido glicólico da Neostrata. Eu gosto muito também daquele da La Roche, o Effaclar Anti-Age, que tem ácido glicólico na formulação, mas ele tem álcool, então como eu tô com a pele mais sensibilizada, eu não sei se esse álcool ele vai arder, se ele vai ressecar minha pele. E esse da Neostrata ele não tem álcool, então eu tô usando ele tem 20%, é o que tem a maior concentração no mercado. E ele é um creminho até meio pegajoso, ele não tem uma cosmética muito confortável. Por isso eu uso ele só à noite mesmo. Ele tem 20% de ácido, de AHA, se eu não me engano são 18% de ácido glicólico e 2% de algum outro ácido que agora eu não me lembro. E ele tem ajudado muito a minha pele a não descamar, a não ficar muito ressecada. E aí eu tô fazendo assim, no dia que eu uso o ácido retinóico, o Vitanol, eu aplico um óleo facial. Eu tava aplicando um hidratante, mas agora eu tô aplicando só um óleo facial. Eu tô aplicando o da Kiehl's, o Midnight Recover Concentrate. Mas você pode aplicar qualquer outro óleo facial que o seu dermato tenha te indicado, que você já tenha o costume de usar e ele esteja de acordo. Então eu aplico o óleo facial, eu deixo a pele absorver bem, eu não venho logo em seguida com o Vitanol, eu deixo ali, eu vou fazer alguma outra coisa, né? Como é de noite, eu vou me preparar para dormir, eu vou arrumar alguma coisa para o dia seguinte e depois de uns 10, 15 minutos, aí eu aplico o Vitanol por cima, uma camada fininha, não passa muita quantidade. Tratamento dermatológico não é a quantidade de produto que vai te dar o resultado, é a frequência, é a constância, é o longo prazo. Então não adianta você achar que se você passar uma camada grossa de um creme ele vai fazer mais resultado. Às vezes pode ser muito pior. Essa quantidade exagerada de produto pode te causar uma acne cosmética. Então você tem que usar a quantidade que o seu dermato te indicou. Normalmente é mais ou menos o tamanho de um grão de ervilha, não mais do que isso. Você consegue espalhar no rosto todo. E aí eu espalho o Vitanol no rosto todo, espero mais alguns minutinhos para ele absorver e passo um hidratante por cima. Aí sim eu gosto de usar um hidratante mais oclusivo, um hidratante mais pesado, mais gordo, para evitar esse ressecamento excessivo. Então eu uso hidratante bem pesado para uma pele mais seca. O que eu mais gosto de usar é o Lip Care Balm, esse daqui, que ele é para o corpo todo, para o corpo, para o rosto. É o Lip Care Balm AP+. Esse hidratante ele é oclusivo, ele tem óleo mineral na composição, ele tem manteiga de karité, ele tem niacinamida, então ele forma realmente uma camada, uma barreira que vai evitar que a sua pele desidrate, mas ele é um creme bem pesadinho mesmo. Então eu aplico uma camada antes de dormir, deixo ali a pele bem besuntada com ele e vou dormir assim mesmo.
Ou então uma versão menos melecada, que é o Embryolice. Esse daqui também tem óleo mineral, também tem manteiga de karité, mas ele é bem mais leve do que... Ele não hidrata como o Lip Care Balm, mas ele é bem hidratante também é oclusivo, mas ele tem uma textura mais leve e mais confortável de usar. Então eu aplico ou um ou o outro, normalmente o Lip Care, e aí vou dormir assim com a pele bem besuntada de creme, e no dia seguinte, quando eu acordo, a minha pele ela tá muito pouco reativa, muito pouco sensibilizada, por causa do óleo facial, por causa do hidratante, que protege a minha pele desse ressecamento excessivo, que é um transtorno causado pelo Vitanol. E nos dias que eu uso o ácido glicólico, eu passo o ácido glicólico no rosto, depois eu venho com um sérum facial da Vichy, ou então eu venho só com hidratante, esses dois mesmos que eu te mostrei aqui. Aí eu faço só o ácido glicólico e o hidratante, ou o sérum e depois um hidratante, para ser aquele dia assim, para dar um descanso na pele, para a pele não ficar muito descamativa, muito ressecada, porque quanto mais vezes durante a semana você usa o ácido retinóico, mais a sua pele corre o risco de ficar reativa, de ficar descamativa também. E durante o dia eu continuo usando vitamina C. A minha rotina diurna ela praticamente não mudou nada. Eu continuo usando vitamina C, hidratante leve, né, como o Aquasource da Biotherme e o Hydrance Ultimale da Avene, que é um sérum. Esse é um gel, esse daqui é um sérum. São bem levezinhos, não deixam a pele engordurada, oleosa. Protetor solar e muita água termal o dia inteiro, sempre que você sentir que a sua pele está repuxando um pouquinho, está ressecada. Água termal não tem contraindicação, você pode aplicar o quanto você quiser, que não tem problema, não vai te dar nenhum tipo de problema. E era só isso que eu queria contar pra vocês, um pouquinho das mudanças que eu já tive com o mês de tratamento. Tem gente que fala, eu já estou usando Vitanol há 2 semanas, há 10 dias, ainda não tive resultado nenhum. O que eu tenho para falar para vocês é tenham calma, tenham paciência, uma semana não é nada, uma semana sua pele nem acostumou ainda com o tratamento, 1 mês não é nada, 2 meses não são nada. O tratamento dermatológico tópico, ele é realmente demorado, por isso que muita gente acaba desistindo e por isso que muita gente fala, eu não tive resultado, porque você não teve paciência de esperar o resultado, você não teve ali a disciplina de aplicar todo dia, também não adianta passar uma vez na semana, aplicar um dia, esquecer de aplicar 2 dias, aplicar uma semana depois, não adianta nada, tem que aplicar conforme a recomendação médica e esperar o tempo certo, né? O resultado ele vem, mas o resultado ele demora. Então é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário a fazer, por favor, deixem aqui embaixo e se inscrevam nas outras redes sociais também. Se inscrevam aqui no canal se você não for inscrito ainda. E um beijo grande e até o próximo vídeo.